Olá, amigos. Nós estamos hoje iniciando o nosso encontro semanal sobre dicas para a segunda fase do exame da ordem. Como o exame da ordem requer a confecção de peças, e entre essas peças muitos recursos poderão surgir como necessidade do examinador, nós vamos falar dos recursos, mas antes de falar de recurso, nós precisamos deixar muito claro a respeito das decisões e das sentenças. Porque são das decisões e das sentenças que surgem a necessidade da interposição de recursos ou, em alguns casos, dos chamados remédios constitucionais. Uma questão que nós precisamos lembrar sempre é que a defesa, ela não fala no processo só após a citação do réu. Ela fala no processo ainda quando o autor do fato é chamado como denunciado. Ou seja, se o Ministério Público oferecer uma denúncia e o juiz a rejeitar por uma das razões que estão previstas no artigo 395 do CPP, e o promotor entrar com recurso, esse recurso é recurso em sentido estrito, o Supremo Tribunal Federal tem uma súmula de número 707 que diz que é nulo o julgamento de recurso da acusação pela rejeição da denúncia sem a intimação do denunciado para oferecer as contrarrazões. Denunciado é aquele que futuramente será o réu, porque a nomenclatura no processo penal tem que ser muito bem observada. Porque ele não é réu, porque ainda não está no protesto, não foi citado. Então ele é denunciado. A obrigação é da intimação. Se por acaso o juiz receber uma denúncia, depois de uma decisão do tribunal, em razão de um recurso em sentido estrito, sem que tenha havido a intimação do denunciado, essa denúncia é nula. E ao ser citado para o processo, o réu deve, sobretudo, no momento da resposta à acusação, entrar nas preliminares com uma nulidade pelo recebimento da peça acusatória ante a ausência da intimação anterior. Por falar em decisões, vamos tratar primeiro dessas, depois vamos para as sentenças. Por quê? Sentença propriamente dita ou verdadeiramente dita, como falam alguns doutrinadores, é aquela que absolve ou que condena. O resto não é sentença. Vamos falar da decisão interlocutória. O que seria uma decisão interlocutória? É uma decisão que o juiz toma no curso do processo, sem, contudo, julgar o mérito. Por isso que ela chama interlocutória. Inter, de dentro, e locutória, de falar dentro ou durante o processo. Essa decisão pode levar à extinção do processo ou extinguir apenas a primeira parte do processo, colocando o fim nela. As decisões interlocutórias se dividem em decisão interlocutória simples, decisão interlocutória mista, e estas mistas se dividem em decisão interlocutória mista terminativa e não terminativa. Só relembrando, decisões interlocutórias não julgam méritos. As decisões interlocutória mista tem força de definitiva, não julga mérito, portanto, só faz coisa julgada formal, podendo o fato ser trazido à tona novamente em juízo, enquanto não houver a prescrição dele. Tendo essas decisões, nós vamos então começar falando da decisão interlocutória simples. Por que ela é chamada de simples? Porque esta decisão, ela diz respeito à marcha do processo. Difere, sobretudo, do despacho de expediente, no sentido simples de que, no despacho de expediente, não é obrigado ao juiz fazer um juízo de valor. Na decisão interlocutória, ele tem que fazer um juízo de valor porque ela é uma decisão. E, portanto, como decisão, precisa ser fundamentada, de acordo com o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que diz que toda decisão judicial tem que ser devidamente fundamentada. Então, ela dá impulso ao protesto, mas exige esse juízo de valor, portanto, passível de recurso em sentido estrito. As decisões interlocutórias mistas, terminativas ou não terminativas,
Elas têm força definitiva, repito, não julgam o mérito, não põem fim ao protesto, não é? Se for não terminativa. Se ela for terminativa, ela põe fim ao protesto, mas o processo pode ser novamente iniciado com nova denúncia, porque não houve julgamento do mérito, como dissemos anterior. A decisão interlocutória mista não terminativa, ela termina apenas uma fase do processo. Essa decisão é muito comum em diversos procedimentos, mas ela é mais visível para nós no procedimento do tribunal do júri, quando o juiz pronuncia ou ele impronuncia o réu ou desclassifica a chamada, não é, decisão, trazendo isso para um caso que não seja o tribunal do júri. Nos dois casos da pronúncia e no caso relativo, sobretudo, à desclassificação, cabe recurso em sentido estrito. Então, meus amigos, no nosso próximo encontro nós vamos falar das decisões definitivas sem julgamento com julgamento do mérito, desculpem, mas são decisões que nós vamos tratar diferente, porque elas não se subsumem na condição de sentença, porque ela extingue o processo, julga o mérito, mas não condena e nem tampouco absolve. Até o nosso próximo encontro, até lá, se Deus quiser.